Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar sobre pré-Libertadores, tá? Sorteio que acontece no dia de hoje. Vamos falar também sobre Corinthians e Pogba. Tenho novas informações para trazer para vocês referente a Esporte da Sorte, tá, fiel? Com a contratação do Paul Pogba, meio ofensivo, tá? Vamos falar muito sobre esse tema aqui para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, totalmente gratuito. Você não vai pagar nada por isso, além da satisfação de nos ajudar a crescer cada dia mais aqui neste canal. Combinado, fiel? Chega de enrolação, vamos falar do nosso todo-poderoso timão, então bora lá, porque o Corinthians hoje tem sorteio, tá? Corinthians e Bahia aí que estão na pré-Libertadores dos times brasileiros, para aí o primeiro sorteio aí para o Corinthians enfrentar os possíveis times, tá? O Corinthians não enfrenta o Boca Juniors na primeira fase, não enfrenta também o Bahia, tá? Estão todos no mesmo grupo, no pote 1. O Corinthians pode enfrentar aí Deportivo Iquique, Universidade de Boston, se eu não me engano, Milionários, Tolima, que já foi aí, né? O azarão do Corinthians. Podemos pegar também o The Strongest, que na minha opinião é o time mais forte, que é o time boliviano, e jogar na altitude é sempre mais difícil. E neste primeiro confronto, tá, fiel, o Corinthians decidirá o segundo jogo dentro de casa, tá? Que isso é muito importante, na minha opinião, é o Corinthians decidindo dentro de casa, o Corinthians que é sempre muito forte na Neoquímica Arena. Em relação à pré-Libertadores, eu vou ser aqui bem direto com vocês. Eu acredito que o Corinthians é favorito a ir para a fase de grupo da Libertadores, porque estou falando num cenário nas últimas 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro que é mais difícil que todos os times que estão lá, sendo aí da Venezuela, sendo times argentinos, aí o Corinthians é o time que tem, vamos dizer assim, é o time mais expressivo, é o time que mais está jogando bola, ou pelo menos que terminou aí o Campeonato Brasileiro mais jogando bola. Todos os 9 times que passaram na mão do Corinthians, as últimas 9 rodadas dançaram, tá? Sendo Palmeiras, todos os times que passaram, o Corinthians ganhou com tranquilidade nas últimas 9 rodadas. Então é um time que está entrosado, é um time que tem um elenco muito bom, muito forte, é o time mais forte da pré-Libertadores, é o time favorito a se classificar aí para a fase de grupos da Libertadores, tá, fiel? Então o sorteio acontece no dia de hoje. Este vídeo ele vai demorar um pouquinho para ir pro ar, tá, fiel? Por algumas questões pessoais. Então pode ser que quando esse vídeo estiver no ar, o sorteio já tenha acontecido, tá? E se não tiver acontecido ainda, beleza, bola pra frente. Bom que vocês ficam atualizados, certo? Agora vamos falar sobre, cara, a gente tem que trazer sobre Pogba, tá? Tem muitos torcedores que falam, corintianeiro, mas de novo esse assunto, de novo. Fiel, é um assunto que tá bombando, porque as negociações, ela está no hype. As negociações entre Corinthians e o meio ofensivo, ela está com todo vapor. Então todo dia tem novidades. E as novidades que eu tenho para trazer para vocês hoje, no dia de hoje, são novidades aí de extrema importância, tá? Por exemplo, o que eu quero trazer para vocês é que a Esporte da Sorte, eu já trouxe isso no vídeo de ontem, ela decidiu ajudar o Corinthians na contratação do francês, tá, fiel? Prestem atenção nesta informação. Os valores que a Esporte da Sorte decidiu ajudar o Corinthians na contratação do francês Paul Pogba é no valor de 2.200.000 reais. É o que ela ofereceu a ajudar o Corinthians. Detalhe importante, tá? Este valor de 2.200.000 reais é o mesmo valor que a patrocinadora que ajudou na contratação do Memphis Depay. Todo mês ela disponibiliza 2.200.000 reais ao Corinthians para o Corinthians fazer o pagamento aí do Memphis, tá? O Corinthians então ele faz uma inteira de 800.000 reais para pagar o Memphis aí, que o seu salário é de 3 milhões de reais. O Pogba, fiel, o salário dele é 4 milhões, é 1 milhão a mais do que o Memphis, tá? É um salário muito alto para o futebol brasileiro, é evidente. Nenhum time paga 3 milhões a um jogador, tá? O Corinthians aí que tem o jogador mais caro do Brasil, que é o Memphis, e teria aí o segundo maior passaria a ser o Memphis, o primeiro passaria a ser o Pogba, tá? Qual que é a grande questão? O Corinthians teria que disponibilizar 1.800.000 reais apenas para um jogador pagar aí mensalmente, que seria o Pogba. Só que a Esporte da Sorte, ela fez uma proposta para o Corinthians, tá? Ela poderia chegar nos 4 milhões, ela poderia pagar os 4 milhões sozinhas ao Corinthians e o Corinthians pagaria
ao Pogba, tá, fiel? A empresa ela não paga diretamente ao jogador, ela paga ao clube e o clube paga ao atleta, tá? Mas ela queria algo mais do Corinthians além do patrocínio de camisa, tá? Ela ajudaria com os 4 milhões, ou seja, ela pagaria o Pogba por inteiro, só que ela queria um extra a mais, uma propaganda em um tipo de placa relacionada ao clube, porque o Corinthians já tem a Brax, que patrocina aí as placas publicitárias do elenco, do CT. Tem o Corinthians também, ela poderia também entrar no camarote do Corinthians, tá? Fazer algum tipo de propaganda. Ela quer algum tipo de propaganda a mais, que ela possa usar o nome do Corinthians além da camisa para pagar os 4 milhões. Então por que eu estou trazendo esse vídeo com essas informações? Informações importantes, tá? Essas informações você não vai achar em qualquer canal, tá, fiel? Então por que é importante eu trazer esse vídeo aqui para vocês referente a isso, tá? Porque o Corinthians ainda não formalizou uma proposta para o Pogba. Porque o Corinthians ele não tem ainda as garantias necessárias. Ele ainda está negociando com a patrocinadora master do Corinthians, tá? O que o Pogba sabe é que existe o interesse. O que o Pogba sabe é que o Corinthians quer a sua contratação. O que o Pogba sabe é que o Memphis passou para ele via ligação, tá, fiel? Eles conversaram sim, Memphis e Pogba. O Memphis aí dando todos os créditos ao Corinthians que ele pode vir com tranquilidade. Isso já é importante em qualquer negociação. Então, o Corinthians está negociando com o Sport da Sorte. Assim que o Corinthians acabar as negociações com o Sport da Sorte, ó, beleza, 2 milhões e 200, eu vou inteirar 1 milhão e 800. Ou não, beleza, vamos achar outra forma de você nos ajudar aqui para você pagar os 4 milhões pro Pogba. Aí sim, o Corinthians vai lá e faz a proposta oficial para ele. Porque eu acredito, fiel, na seguinte razão, tá? Primeiro, para mim pontuar para vocês entenderem como que está este hype, tá? A negociação com o Pogba é uma negociação difícil. Ela não é uma negociação fácil, apesar que o Corinthians ele está avançado. Mas por que, Corintianeiro, ele está avançado e é uma negociação difícil? Eu não estou entendendo. Eu vou explicar para vocês aqui então, tá? A negociação com o Pogba ela é difícil porque o Corinthians tem concorrentes na Europa, tá, fiel? Então, por você ter concorrentes na Europa, eu não sei qual clube é, mas tem clubes interessados na contratação do jogador, porque ele é um grande jogador. Ele está parado, é evidente, vai poder voltar a jogar bola só em março. Só que o atleta estava no Juventus quando ele caiu no exame antidoping. Ele estava no maior clube da Itália, na minha opinião, tá? Tem gente que acha que é o Milan, eu acho o Juventus. Ele estava no Juventus, o maior clube da Itália. Então, ele tem mercado na Europa. Então tem times que estão interessados nele. Eu não sei quais times são, mas são times que chegam a um salário de 4 milhões e meio, até 5, com tranquilidade, porque a Europa ela dispõe muito mais dinheiro para o futebol do que o futebol do Brasil, tá, Fel? Então, primeira parte é isso. A negociação se torna difícil porque ele tem propostas da Europa. Por que o Corinthians ele está avançado com o Pogba? Porque o Corinthians chegou no denominador que o jogador pediu. O jogador, olha, eu quero 4 milhões para mim jogar no Brasil. O Corinthians tem os 4 milhões para pagar. A única coisa que o Corinthians está esperando é essa definição. Se vai ser com total apoio da Sport da Sorte ou só com 2 milhões e 200. Então o Corinthians deve definir isso, se não definir hoje, nas próximas horas, para chegar para o jogador e falar, tudo bem, isso aqui é os 4 milhões, nós vamos pagar. O Corinthians só está esperando para ver se vai ser inteiramente com o Sport da Sorte ou se o clube vai ter que inteirar. Agora o Corinthians ele tem muitas dívidas. Por exemplo, este elenco que o Corinthians montou, ele não está pago. O Corinthians tem que pagar o Garro, o Corinthians tem que pagar o Mateuzinho, o Corinthians tem que pagar o André Ramalho, o Corinthians tem que pagar muitos jogadores. Este elenco ele não está pago. Então o Corinthians também está vendo, se não chegar num denominador comum com a Sport da Sorte, se o Corinthians não achar outro método para ela trabalhar além da camisa, para ela bancar o Pogba inteiro, o Corinthians teria condições de pagar 1 milhão e 800 mil aí mensalmente para o Pogba e a Sport da Sorte pagaria os 2 milhões e 200. Então o Corinthians está fazendo todo um estudo também, tá, fiel? Porque é evidente que você manter um jogador no Brasil com as leis da CLT brasileira, porque não sai só os 4 milhões. Jogador aqui tem fundo de garantia, jogador aqui tem férias que você tem que pagar, para quem não sabe aí, você tem que pagar as férias dobradas para o jogador, o salário dobrado, né? Mais 40%. Tem esses rolos, tá, fiel? Tem um fundo de garantia que você tem que depositar. A CLT brasileira, os jogadores que jogam no Brasil têm direito, são trabalhadores, tá, fiel? São registrados, tá? Então os jogadores eles têm o direito sim
de todas essas regalias que o Brasil oferece. Então não é só os 4 milhões que saem, acaba ficando mais caro ainda. Então o Corinthians, um todo, ele está trabalhando nisso, tá? Então ele está viabilizando, ver se vai conseguir pagar o Pogba, porque a gente já tem um jogador de 3 milhões no clube, tá, fiel? A gente já tem um jogador que ganha 3 milhões. A gente já tem um jogador, por exemplo, que é o Yuri Alberto, que ganha 2 milhões. Aí só 2 jogadores já são 5. A gente tem o Igor Coronado, que é mais 1 milhão e 400. O elenco do Corinthians é um elenco caro. O elenco do Corinthians é o terceiro ou o segundo maior do Brasil. Eu acredito que é o segundo, tá? Acredito que o Corinthians perca só pro Flamengo. Então, as notícias que eu quero trazer para vocês, olha que notícia importante, por isso que é legal, se assim eu merecer, que você se inscreva nesse canal e deixe o seu like, tá, fiel? Então se inscreva aí no canal porque trazemos notícias relevantes para vocês. Corinthians e Sport da Sorte estão negociando valores para ver se o Corinthians vai pagar um pouco, 1 milhão e 800, ou se a Sport da Sorte vai pagar os 4 milhões total, vendo outra área aí para trabalhar além da camiseta. Certo, fiel? Olha, o que temos de notícia mais atualizada do Corinthians que você vai achar é isso, tá? Quero agradecer demais a sua presença aqui neste canal. Hoje à tarde eu trago outro vídeo para vocês, tá, fiel? Estou devendo comentários sim, tá? O problema é que o meu celular estragou, meu celular está na manutenção. Tô gravando aqui até com o celular da minha mãe para não deixar vocês na mão, porque o meu celular está arrumando, tá, fiel? Caiu na água aí e molhou. Vamos ver se vai ter conserto ou não. Mas eu ainda tô no notebook aqui, tentando responder alguns comentários para não deixar vocês na mão. Então comentem que eu vou estar online, tá, fiel? Já trabalhando no vídeo da tarde. Aproveita que eu vou estar online, comenta que eu respondo seu comentário também. Combinado? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!